Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Antes da nossa história começar, inscreva-se no canal clicando no botão de inscrever logo aí embaixo, ativando o sininho na lateral. Assim você jamais perderá uma história assim que ela for lançada. Logo após, clique no like caso você tenha gostado. É uma ação simples para você e importantíssima para nós. Primeiramente, só agradecendo ao pessoal que se inscreveu no canal, os poucos que deram likes e que se inscreveram no canal, reconhecendo o trabalho que é contar essas histórias, produzir o vídeo. Então, muito obrigado mesmo. Algumas pessoas me enviaram histórias, apesar do canal ser pequeno, de fora do Brasil. Eu gostei bastante. Só que eu vou usar elas, se vocês me permitirem, de prêmio. Então, inscrevam-se no canal, deem seus likes. A partir do momento que estivermos em 30 inscritos, vou contar uma dessas histórias. Olá, me chamo Luana. Eu e minha família costumamos viajar junto nas férias de Júlia, nossa filha mais velha. Passar bons momentos em lugares diferentes é a melhor coisa para um casal que vive trabalhando e as filhas vivem na escola. Assim nos damos muito bem. É a nossa época de ficar realmente juntos, de ser uma família unida. Então alugamos um sítio um pouco afastado, onde ficaríamos por 2 semanas, perto de um rio. Era uma coisa linda demais. Quando chegamos, vimos que por ali tudo era muito bem arrumado, o mato não era alto, um lugar muito bem cuidado. Era a primeira vez que alugava algo com uma casa enorme, um galpão e um celeiro. Seria divertido. Algo me chamou a atenção, havia um lugar que ficava um pouco mais afastado, através de uma trilha, com um aviso, e uma casinha pequena, que não era permitido a entrada de ninguém. O aviso era: afaste-se. As portas estavam trancadas e tinha uma pequena janela, o qual fora forrada por dentro. O mais bizarro, ela tinha grades fortes por fora. Tínhamos o sítio inteiro à nossa disposição, menos aquele local. A propriedade era enorme. Aquele pedaço, que era minúsculo, não faria diferença alguma. Primeiro dia, preparamos a churrasqueira, fizemos de tudo. Os dias seguintes passaram muito bem, tudo maravilhoso. Mas a curiosidade de Marco sempre foi muito grande. E eu que o brecava de fazer muitas besteiras. Disse para ele por diversas vezes: o lugar deve ser perigoso. Ele sempre replicava: mas é justamente esse o problema. Não vou aceitar ter algo que possa nos fazer mal e não ficar sabendo. No dia seguinte, ele resolve ver o que tem dentro daquela casa fechada. Marcos pegou as ferramentas que tinha no galpão e arrebentou o cadeado da porta. Quando retornou, estava com uma expressão interrogativa, então eu perguntei: matou quem estava te matando? A curiosidade? Ele respondeu: dadas as coisas estranhas, essa é a pior. Dentro da casa tem um poço fechado e ao redor tem fotos de uma mulher, mas em todas elas tem resquícios de algo como cera e tocos de vela. Então eu mesma fui ver o que era. Que era verdade. Pela formação e o pouco conhecimento que tenho, era um poço artesiano, porém estava fechado. Algumas perguntas vieram à minha cabeça. Será que é essa água que estamos bebendo? Morreu alguém aqui? Não conseguimos falar com os donos, pois o sinal era horrível. Então tocamos o dia e à noite fomos assistir um filme juntos.
As crianças estavam vidradas assistindo o filme, mas meu marido e eu adormecemos. Eu tive um pesadelo horrível onde uma mulher muito velha estava sentada em meus ombros e ficava sussurrando coisas em meu ouvido. Até que uma das crianças nos acordou, dizendo: "Pai, mãe, tem alguém aqui." Quando eu abri os olhos, a Drica, a chamamos assim, como uma forma carinhosa, a menorzinha, a mais nova, estava com a mãozinha em minha perna. Sabe quando você está com os olhos fixos em algo, mas consegue captar algo com o canto dos olhos? Bom, eu dei um pulo que assustou um pouco Drica, já que eu vi uma mulher muito parecida com as dos meus pesadelos, parada no corredor entre a cozinha e a sala. As luzes estavam apagadas, então logo pensei ser apenas uma ilusão, mas foi o bastante para fazer o meu coração acelerar ao máximo. Peguei a pequena no colo e acordei Marcos. A minha filha maior, mesmo tendo seus 16 de uma compreensão melhor das coisas, estava aterrorizada. Ela estava assustada bastante para nem olhar para a direção da cozinha. Marcos percebeu que estávamos todas apavoradas e foi para aquela direção com um espeto de churrasqueira na mão. Ele acendeu todas as luzes e não viu nada. Olhou todas as portas. Elas estavam abertas, mas nós que deixamos mesmo. Imediatamente, ele trancou aquele lado e eu tranquei todo o resto. Quando ele apagou as luzes, estava voltando, vimos uma silhueta atrás dele e demos um pulo, as três juntas praticamente. A pequena desatou a chorar e Marcos virou-se repentinamente. Dessa vez ele tomou um susto apavorante e caiu no chão. Ele havia desmaiado do nada. Eu corri para socorrê-lo, ele estava frio, fiz os primeiros socorros nele. Sorte que meu pai foi bombeiro por anos e me ensinou isso, senão tenho certeza que Marcos não estaria entre nós agora. Com tudo isso, amanheceu. Deixei Marcos no quarto e Júlia cuidando dele, a mais velha. Peguei o carro e saí para ver se conseguia um sinal de celular. Depois de um tempo, consegui o sinal e chamei o SAMU. A sorte que conheciam o local. Eles chegaram em pouco tempo, menos de 1h30, o que foi um milagre, pois o local isolado assim é difícil. Perguntaram o que aconteceu e explicamos parte dos acontecimentos. Quando eu expliquei tudo, o que aconteceu, o que havia acontecido, e que nos assustamos, pois parecia haver mais alguém na casa, um dos rapazes olhou para mim e disse: "Você já falou com a dona Helena? Ela não mora muito longe daqui. Eu já conheço a casa. Meu pai trabalhava aqui. Passando aquele morro em uma propriedade pequena, é a única por aqui. Ela mora por lá. Ela pode te explicar um pouco mais sobre o local. Só estou dizendo isso, moça, porque, pelo que sei, pelo que você falou, está muito parecido com alguns casos de 5 anos atrás. Se não me engano, esse já é o 3º caso de pessoas que têm esse tipo de problema aqui. Essa senhora era tipo uma zeladora, ela trabalhava aqui na propriedade. Ela conhece muito bem a história da casa." Assim que tudo passou, fui ao encontro dessa mulher. Quando a encontrei, fui muito bem recebido, uma senhora muito simpática. Eu contei tudo a ela o que ocorrera. Ela olhou para mim e perguntou com uma expressão de pavor: "Eles alugaram a casa? Vocês mexeram na casa do poço?" Então eu contei a ela tudo o que ocorreu, inclusive que Marcos havia mexido nisso. Então sua feição mudou para um pavor e disse: "Naquela casinha de poço foi feito um ritual todo ano. A antiga dona mexia com coisas que não podiam ser mexidas e no final ficou possuída e morreu louca. E eu, com o meu conhecimento, com os meus santinhos e espíritos, consigo deixá-la presa. Mas é a única coisa que posso fazer. Quando vocês abriram, provavelmente a acordaram. Ela é forte, mas o poder dela não vai além da casa. Se eu fosse vocês, eu deixaria a casa o mais rápido possível. Eu vou cuidar disso, mas só posso fazer na lua certa. Por enquanto eu vou garantir que a casa fique fechada."
Bom, ao ouvir isso, peguei meus filhos e fomos embora. Marcos aprendeu que é bom respeitar avisos, apesar de tudo. Deveríamos ter falado com os donos antes de tomar tal atitude. Afinal, um aviso de afaste-se nunca está lá apenas por estar. E aí, você gosta de livros escritos por verdadeiros mestres do suspense e do terror? Pois é, nós temos esses livros. Livros que vão fazer o seu soninho ficar ainda melhor. Os links estão aí na descrição. E então, gostou da história? Qual a sua opinião? Foi realmente algo sobrenatural? Ou somente mais um delírio, uma alucinação? Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos analisar esse caso juntos. Aproveita, se inscreva no canal, chapa o dedo no like, vamos fazer esse vídeo bombar, que assim eu trago muito mais histórias como essa para vocês.